Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense. Vamos falar sobre a atuação de ontem, a volta do Germancano fazendo 2 gols e também uma notícia surpreendente de um ex-jogador do Fluminense que foi anunciado por um clube carioca. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então fica até o final desse vídeo para você ficar bem informado. Já pedir, se você não for inscrito aqui no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente, nos ajude a chegar aos 11.600 inscritos, deixa o like nesse vídeo também que é muito importante. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre esse jogador, né? Porque você vai ficar ansioso, eu vou falar sobre esse jogador, que se você já quiser já sair do vídeo, já sai sabendo a informação principal desse vídeo. Marcos Paulo, sim, Marcos Paulo, jogador que teve um destaque legal no Fluminense, saiu do Fluminense para ir para o Atlético de Madrid, várias vezes tentou dar uma cavada para voltar para o Fluminense, mas sempre foi muito criticado. Ele não saiu muito bem do Fluminense, a torcida não gosta muito dele e não vai, pelo visto, não volta para o Fluminense e foi anunciado pelo Boa Vista, clube que hoje disputa, né, a segunda, disputa o campeonato estadual, mas é um time tipo assim, carioca, né? Joga acho que a série D do campeonato, série D ou série C. Então, para um jogador que saiu daqui para ir para o Atlético de Madrid, despontando como um dos principais jogadores, é muito pouco para o Marcos Paulo. E também a forma que ele saiu do Fluminense, né? A torcida do Fluminense sempre gosta de saber por onde que ele anda, porque ele saiu daqui parecendo que ele era um dos melhores do mundo e realmente não foi isso. Ele que foi para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid foi emprestado para o Famalicão, do Famalicão foi emprestado para o Atlético Paranaense, foi emprestado para o São Paulo e nunca deu certo em lugar nenhum após sua saída do Fluminense e agora vai jogar lá no Boa Vista. Deve ter um destaque até o outro, porque ele era um bom jogador, jogando num time com a capacidade um pouco inferior, talvez consiga, pelo menos, performar um pouquinho melhor do que foi nos outros clubes. São Paulo, Atlético Paranaense, Famalicão e quase não jogou. E agora tem a oportunidade de recomeçar sua carreira no Boa Vista. Ele deve ser jovem ainda, deve ter no máximo uns 25 anos, 26 talvez, porque ele saiu do Fluminense em 2019, 2020 por ali, então ele ainda deve ter um longo caminho. Alguns jogadores desse Fluminense que a gente lembra, né? Miguel também foi um desses casos que saiu daqui achando que ia jogar no Real Madrid e tá até há pouco tempo atrás estava jogando na Rússia. Então a gente vê que às vezes os caras não valorizarem o clube que o formou pode ser prejudicial à carreira deles. E agora vamos falar um pouquinho sobre tudo que o Mano Menezes fez ontem, a escalação, a boa atuação do Germancano. Ontem a gente teve live pós-jogo aqui, teve pré e pós-jogo ontem. Ontem a gente produziu bastante conteúdo aqui pro canal. Só que eu vou só estar assim, né? Os caras que eu achei mais destaque positivo na partida de ontem. E eu quero começar falando, por exemplo, o Fábio. O Fábio foi para mim um dos principais jogadores da partida de ontem, fez 2 defesas dificílimas, uma no início da partida ainda, e conforme vai passando o tempo, parece que o Fábio vai se aperfeiçoando tecnicamente, está sendo um goleiraço. Ontem até na transmissão o pessoal falava, pô, o Fábio tá parecendo o Buffon, que jogou até os 45 anos e tal, e eu não me espantaria se o Fábio continuar tendo uma atuação assim, de ter seu contrato renovado para o ano que vem com o Fluminense, já é uma coisa que já é falada, só não é cravada ainda, né, que o Fábio quer esperar para ver como que ele vai ficar até o final do ano, se vai ter condições físicas de permanecer. O outro também que eu acho que teve uma atuação muito boa foi o Germancano, fez 2 gols e principalmente o segundo gol dele, que foi o gol que não foi o de pênalti, ele mostrou um oportunismo gigantesco. Lembrou o Germancano dos bons tempos do Fluminense. Uma bola cruzada, uma falha tenebrosa do goleiro e ele antecipou e fez o gol. Então demonstra realmente estar com muita vontade, jogando muito bem. Então o Germancano fez o gol e para mim fez uma partida muito boa. Um jogador que para mim, você vê que tem muita qualidade, tá, mas achei um pouco tímido, é o Hércules. Eu acho que o Hércules tem que mostrar um pouquinho mais, mas claro, primeira partida na camisa do Fluminense, ainda sem ritmo de jogo, vai adquirir esse ritmo de jogo. Mas para mim, o cara que melhor aproveitou essa oportunidade de mostrar serviço e falar assim, olha, mano, eu tô aqui, foi o Keno. O Keno que terminou a temporada passada em alta, jogando muito bem. Nessa partida ele fez um gol e teve uma atuação muito boa, deixando no mínimo o Mano Menezes com a dúvida, porque se a gente parar para ver a formação que o Fluminense entrou em campo ontem, eu vejo que é um time muito próximo do que a gente vai ter no decorrer da temporada. As únicas modificações que eu vejo acontecendo nesse time é o seguinte: sai o Thiago Santos, entra o Thiago Silva, sai o Lima, Paulo Henrique Ganso se recuperando do problema cardíaco ali, que a gente tem certeza que vai se recuperar. Desejamos uma boa recuperação com o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso sendo o 10 desse time e o John Arias entrando pelo lado do campo. O John Arias entrando pelo lado do campo, você vai ter uma briga muito grande ali entre Canóbio, Keno e Serna para ficar com outra posição ali. Então hoje eu vejo que o Keno, mesmo que ele não consiga ser titular, porque provavelmente quem deve começar o ano ali sendo titular mesmo é o Canóbio, eu vejo o Keno pelo menos assim, olha, mano, eu tô aqui,
ó, o Serra não dando conta do recado, eu tô aqui. Porque o Serra, você vê, é um cara muito esforçado, ele corre, ele tenta criar boas jogadas, mas ele é um cara que toma decisões muito erradas e às vezes você vê que falta um pouco de técnica nele. Só basta a gente olhar o segundo lance do segundo gol do Cano, o terceiro gol do Fluminense. Ele pisa na bola e cai, só que o marcador não estava muito atento à jogada, ele consegue se levantar e fazer o cruzamento. Tem todo o nosso respeito, marcou gol no Allianz Parque, nos livrou do rebaixamento, mas é um cara que você vê que tecnicamente tem uma certa dificuldade. Então o Keno soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Um outro também que entrou ali no finalzinho, mais uma vez mostrando muita personalidade, ao meu ver, foi o Riquelme Felipe, né? E até a gente fez uma live ontem com o Márcio lá do Futeboteco, do Fluminense Boteco, acho que é o nome da página dele, e ele fala que acha que o Riquelme vai sim se ter uma boa performance, e é claro, dentro do Fluminense também existe essa variação do Riquelme, né? Riquelme Felipe, o Wallace Davi e Isaac, eles têm como as grandes joias ali que vão poder performar bem nesse ano, e eu acho que o Mano Menezes vai dar até uma rodagem interessante para esses moleques, para ver esses caras jogando. Jogadores que eu acho que destoam um pouquinho. O Lima acho que não teve uma atuação nem boa nem ruim, ficou ali na média. Gabriel Fontes, acho que teve uma partida abaixo, não jogou tão bem. Outro também que eu pensei, acho que foi esses dois mais assim que me chamaram a atenção, que eu achei que fizeram uma partida muito abaixo do restante do time. Claro, a gente tem que avaliar que o Fluminense jogou contra a Portuguesa, precisava fazer sua parte, que precisava vencer para voltar, para começar a pensar em zona de classificação, né, para o mata-mata, que a gente já falou aqui várias vezes, que a classificação para a semifinal do estadual te leva para a Copa do Brasil. O Fluminense não pode ficar sem jogar a Copa do Brasil. Uma vitória na próxima rodada já pode botar o Fluminense na zona de classificação da segunda fase do campeonato estadual. E, claro, é o primeiro jogo da equipe principal ainda. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para poder ajustar, mas jogando contra um time também que é um time organizadinho, mas é muito inferior ao Fluminense. Tudo que o Fluminense apresenta, né? Acho que eles estão na Série D do Campeonato Brasileiro também. Então, pô, o Fluminense é um time de Série A. É um time muito mais equilibrado, muito melhor do que a Portuguesa. Então, a gente não pode se iludir achando que foi tudo bom, né? Porque também não foi. Muitos momentos a partida foi até meio sonolenta ali, mas a gente vê o Fluminense tendo um caminho, uma ideia de jogo ali montada pelo Mano Menezes. Agora é se preparar para pegar esse Madureira no domingo, vencer o Madureira, né? Porque o jogo vai ser domingo 4 horas da tarde lá em Cariacica. Uma vitória pode botar o Fluminense na zona de classificação, e eu acho que dos times pequenos, os dois mais inferiores ali é Madureira e Bangu. Bangu, tanto que é a lanterna do campeonato, vai brigar para não ser rebaixado, e o Madureira também não é um time que é muito bom, assim, né? Acho que dá pra gente ganhar tranquilamente do Madureira. O Vasco também, quando eles ontem. E só para trazer um ponto que eu acho que é importante a gente analisar, né? A gente tem que fazer cálculos para conseguir classificar. Mas eu acho muito pouco provável os quatro grandes conseguirem classificar. Eu chutaria dois. Porque quando a gente pega a tabela de classificação, vê Volta Redonda e Maricá, Maricá em primeiro, Volta Redonda em segundo, a gente tem que lembrar que esses dois times já jogaram contra dois times grandes. E os times grandes todos se enfrentam ainda, que um vai acabar tirando ponto do outro. Então isso pode acabar, no final, tendo um peso significativo, deixando alguns grandes fora dessa tabela, dessa classificação para a segunda fase. E eu vejo talvez um dos caras que mais desponta como ficar fora, pode ser que o Fluminense fique também, tá? Mas pelo planejamento um pouco prejudicado pelo Mundial do ano passado é o Botafogo. O Botafogo que ainda não estreou seu time titular, perdeu na última rodada, é o penúltimo colocado, então a gente sabe que o Botafogo pode ter uma dificuldade maior para conseguir essa classificação devido a todos os seus cenários. Está jogando com time alternativo ainda, mas vamos aguardar para a gente poder ver, né? O Volta Redonda que venceu o Fluminense e venceu o Botafogo. Então, venceu dois grandes. Então, por isso que eu acho que Maricá e Volta Redonda começam a despontar um pouquinho mais ali para conseguir essa classificação devido a tudo que aconteceu com os demais grandes. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente aí. A gente está lutando para bater a meta dos 11.600 inscritos. Se você se inscrever, falta menos um. E tendo alguma coisa relevante, a gente volta aqui no final da tarde para trazer mais um vídeo e deixar você bem informado sobre o Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.